Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre a vida espiritual. A vida espiritual e principalmente no cotidiano das nossas vidas. Para introduzir o tema, então, e talvez fazer uma primeira pergunta, eu queria fazer uma breve explanação. Vamos lá. Sem polêmica. O cara tá todo culto aqui. Não, hoje eu tô me sentindo... Hoje é o dia. Não. Você viu até vindo no point. A gente teve o Zé Demetrio também tem aquela casualidade, né? Parece que a gente vai num evento. Tá subindo o nível do negócio. Precisamos subir o nosso, Marquinhos. Esse é o nível de elegância que eu quero no nosso padrão. programa. Esse é o padrão de elegância. Não sabe que tudo emprestado. Tudo no brechó. Normal, gente. Enfim, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que o povo, de maneira geral, não religioso e tudo mais, de maneira geral, o povo é um pouco supersticioso. Né? Tem uma fé, mas uma fé um pouco errada. Por exemplo, se nós formos no Terminal Santo Antônio, aqui de Sorocaba, e a gente for naquela livraria que tem no Terminal Santo Antônio, a grande maioria dos livros que nós vamos ver é livros sobre superstição, Sim. livro de autoajuda, Esoterismo. Horóscopo, sim, mapa astral, enfim, nós vamos ver isso. Isso diz muito para nós. Diz o quê? Que o homem busca o transcendente. Mas até para buscar o transcendente se precisa de uma via, precisa de um caminho seguro. E aí que eu queria perguntar para você, meu irmão, a primeira pergunta, uma certa distinção. O que é superstição, que parece que é uma forma de buscar a Deus, aí você esclarece pra gente. O que é superstição e o que é devoção, a vida de oração, enfim. Aprofunda um pouco nesse tema. Vamos lá. Muito bem, então é interessante isso que você comentou, Marquinho, porque de fato o homem ele busca o transcendente. Então, tanto que a gente vai falar a respeito de uma religião natural, né? Algo que é intrínseco ao ser humano. Então, o homem ele busca o transcendente, busca Deus, de uma maneira geral. Claro que de uma maneira natural, ou seja, que faz parte do ser humano, aqui não colocando religião ainda, né? A gente não pode dizer que é o Deus cristão e tudo mais, mas eles buscam a transcendência. E é claro que a gente sabe que, no fim de tudo, é o Deus que salvou Israel, que nos cuida hoje, o Deus verdadeiro, e que o homem busca naturalmente. Mas, num primeiro momento, o homem não sabe. Então, eu penso que essas superstições, ela vem exatamente neste caminho, de tentar buscar o transcendente. Mas aí a gente vê duas distinções, né, que é necessário que a gente fazer. Primeiro, aquilo que é devoção, ou seja, de fato, uma prática que busque a Deus. E aí a superstição, que seria algo um pouco mais mágico. Então, aqui, exemplos práticos, né? Uma superstição que é comum, né, quando a gente está em casa, é se cair uma faca no chão, o pessoal risca a faca no chão, fala, para não ter briga em casa. Ou, por exemplo, quando cai um garfo no chão, fala, vai vir um homem aqui em casa, entendeu? São Longuinho. Se eu achar no três pulinhos. Né? Exatamente. Então, assim, estas são ideias mágicas, no sentido de que o fim da ação é o próprio ato. Então, por exemplo, quando a gente risca a faca no chão, a gente acha que o fato de riscá-la faz com que não haja briga em casa. E a gente sabe que, de fato, isso não acontece, porque uma família normalmente briga, e isso faz parte de uma relação. E os risca-faca da vida, tudo tem briga, né? Claramente. Por isso que chama risca-faca. Exatamente. Inclusive, Luquinha, é legal você vai continuar nisso, porque o próprio termo que a gente usa contrário a isso é a promiscuidade. E o que é promiscuidade? Promiscuidade é a mistura desordenada. Então, o ser humano buscando o transcendente, ele se mistura em muitas coisas. Óbvio, você vai continuar nisso, por favor. Só para colocar isso, porque muitas vezes a gente vê, mas o que é promíscuo? Porque a Bíblia fala, lá os mandamentos falam. O promíscuo é isso, é a pessoa ela não tem ordem, então ela é uma mistura desordenada, é muita bagunça, é o esoterismo, é o coach, é a mãe de santo, lá tal. Então a gente tem que hoje buscar aquilo que você vai falar, uma vida devocional. É o famoso chutar para qualquer lado e se acertar é bom. Exatamente. E isso é o maior perigo, né? Porque quando Nosso Senhor, quando a gente vê na Sagrada Escritura, né? Que vai dizer que ou seja quente, ou seja frio, o morno eu regurgito. Exatamente é essa a realidade. Da onde a gente busca a Deus, mas a gente também quer uma coisinha ali, a gente também quer uma coisinha aqui. Eu busco o cristianismo, busco a fé católica, participo da missa. Mas no Réveillon tem aquelas ondinhas lá, tal, aquela leitilha. Durante a semana vai no culto, ou vai na Mãe de Santo. Mas ela benze com o terço, calma lá, não é bem assim. Kardec, né? o espiritismo é complicado. Então a gente precisa entender essas realidades, né? A superstição
se a gente colocar de uma maneira prática, se for para montar uma frase a respeito do que seria a superstição, seria uma prática mágica que busca o fim imediato nela mesma. Então, quando eu risco a faca no chão, eu quero que a partir daquele momento e por conta daquele ato, não haja mais briga em casa. Pronto. Certo? Diferente da devoção. A devoção são práticas que têm fim em Deus e que não buscam um fim imediato, mas buscam se entregar à vontade de Deus. E isso, inclusive, vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante durante nossa conversa, né? Que é se entregar à vontade de Deus, porque a vida de oração é isso. E é gradativo. Exatamente. E a prática da devoção, um exemplo aqui prático também para a gente poder colocar na nossa vida, né? Quando a gente reza o terço ou quando a gente faz uma procissão. A gente faz uma procissão, não é porque cada passo que eu vou dar vai ser uma cura que eu vou receber e eu vou fazer uma procissão com a meia vermelha. Não. A gente está fazendo uma procissão porque lembrando de que nós caminhamos, nós somos a igreja militante e caminhamos em direção ao Cristo. E aí já temos o primeiro momento, que é a lembrança de que nós fazemos as coisas por Deus. E depois, se nós temos uma intenção, é fazer esta procissão, fazer este ato devocional com esta ideia. Olha, Senhor, a minha necessidade é tal. Estou com um problema em tal coisa, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida com as pessoas, profissional. E entrego ao Senhor isso. Agora, se o Senhor quer resolver agora, se o Senhor irá resolver depois, ou se o Senhor acha que estes problemas servem para minha santificação, que os mantenha. Que assim seja. Mas Exato. a prática da devoção, ela, antes de tudo, é para conformar a nossa vontade, a vontade de Deus. Perfeito. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, entre as duas coisas. E por isso que elas não podem se misturar. Porque uma, que é o imediatismo, que é agora. A outra entrega a nossa vontade às mãos de Deus. Fala, Senhor, molda da maneira que o Senhor quiser. E aí eu me lembro de São José, né? São José, quando o anjo vai no sonho, né, falar com São José, e ele fala, né, que o menino de fato era filho de Deus e tudo mais. E que ele deveria fugir, então. São José, ele não tem nem o tempo de dizer para o anjo, beleza, vou lá, tranquilo. Ele simplesmente vai lá e faz. Porque a sua alma está moldada para aceitar, para receber a vontade de Deus. É claro que isso é um período, um tempo onde nós vamos, né, com a nossa vida. Nós iremos a nossa vida inteira, desde o começo até o fim, neste processo de conversão e de moldar a nossa vida à vontade de Deus. E por isso que a devoção é algo contra a superstição, porque não é algo imediato, é algo que entrega à vontade de Deus. Algo que esclarece um pouco também essa ideia que você vem passando para nós, Luquinha, é a gente tentar distinguir, né, através dessas duas imagens, que é o ídolo e o ícone. Né? O ídolo e o ícone distinguem bem a ideia de superstição e de devoção. Exatamente. Porque o ídolo é um objeto ao qual eu idolatro, tendo ele mesmo como um fim. Então, o ídolo tem o fim em si mesmo. Eu idolatro o ídolo pelo ídolo. Sim. O ícone não tem o fim em si. Por exemplo, nós temos um ícone aqui, né? Sim. O ícone de Nossa Senhora. Eu não estou adorando o Nossa Senhora. Não, o ícone me remete a Deus. Então, sempre a devoção, como aquilo que você bem colocou, né, vai remeter a Deus. Exatamente. Nós temos, e essa ideia ela fica muito clara quando nós conversamos com alguns católicos de IBGE. Né? Então, tem alguns amigos e tudo mais, mandam mensagem para mim no Instagram, no WhatsApp, enfim, da vida, e fala assim, olha, eu vi na internet que se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 e rezar o Salmo 90 uma vez por dia, eu vou alcançar tal graça e tal. Isso é uma superstição horrenda, porque você está misturando todas as coisas, né? E qual que é a ideia por trás? Se eu fizer isso, eu dobro a vontade de Deus. Sim. Esse é o problema da superstição. Sim. Através de um ato humano, eu dobrar a vontade de Deus. E era algo que os próprios gregos faziam, ou melhor, as próprias religiões antigas, né? As religiões cosmológicas, que a gente vai dizer, né? Os gregos, os romanos, pensavam, né? Então, eu vou oferecer um sacrifício. Vou lá, faço o sacrifício, exato, entrego para o Deus, e o Deus tem que obrigatoriamente obedecer. Sim. Eu dobro a vontade de Deus. Não é
eu que estou ao serviço de Deus, é Sim, Deus que Deus está tá no ao serviço. serviço. Aham. E Exatamente. quando a gente perde a finalidade das coisas, já era, cara. Isso Acabou que com a nossa você vida. falou agora por último sobre São José é interessantíssimo, porque a gente tem a vida toda e a gente vem contra a pensamentos espíritas, e aqui, respeitando, óbvio, todas as opiniões, mas a gente tem que colocar aquilo que a fé católica nos ensina. O espírita, ele passa ele tem a vida dele, só que são várias vidas tentando se acertar na hora. Cara, isso é muito ridículo. Acho que Deus não perderia tempo com a gente dessa forma. Deus quer que a gente, de uma vez só, a gente seja perfeito, assim como ele é perfeito. Uhum. E, Luquinha, como que a nossa sociedade de hoje em dia, século XXI, não colocando os santos como base, porque não tem nem como, mas como hoje a nossa sociedade não caia na superstição? A gente precisa entender, antes de tudo, que é claro que isso é algo muito triste, né? É que a nossa sociedade como eu já disse, mas é importante nós repetirmos, é uma sociedade imediatista. Sim. Então nós queremos tudo para agora. Eu fiz alguma coisa, eu quero agora. Eu comecei a ir, por exemplo, fazer academia. Eu quero, depois do primeiro dia de academia, Tem eu já músculo. quero sair daqui e entrar na competição de bodybuilding, entendeu? Seus músculosão lá. Não é assim que funciona, certo? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos é um processo. A vida é um processo do qual nós vamos mudando. Sim. Então, este é o primeiro ponto que nós devemos tocar para que a vida, ou melhor, que a nossa sociedade ela não caia neste problema, né? De que nós vivemos em um processo. A Legal. conversão é um processo. A gente vê às vezes na internet, como o Marquinho falou, se você fizer tal coisa, você vai receber tal graça. As graças que nós recebemos também são um processo. São um tempo do qual Sim. nós meditamos, vivemos com Deus, e aí, dentro da vontade de Deus, elas são completas. Então, eu acho que o ponto principal é exatamente essa realidade de entender o processo da vida. De que não existe nada que eu vou fazer bate e pronto. Uhum. Mas que, de maneira especial, na vida espiritual. Sim. A vida espiritual, ela é algo que nós vamos carregar a nossa vida inteira. E por isso que nosso Senhor diz, né, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, nós não seremos perfeitos aqui na Terra. Mas não significa que eu vou falar, não vou ser perfeito aqui na Terra, então eu vou ficar não vou fazer cruzar os nada. braços, Muito pelo vou contrário. fazer os mandamentos e tá ótimo. É claro. Então, assim, muito pelo contrário. O que nós fazemos de verdade é caminhar para que nós alcancemos a meta que é a perfeição. Uhum. Então, assim, ninguém é perfeito. De fato, ninguém é perfeito. Mas nós temos que buscar ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos a buscarmos essa perfeição.